Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Stadler e hoje eu estou aqui para convidar você e falar um pouquinho mais sobre o curso de extensão que nós estaremos realizando. O tema do curso é uma história de migração, os alemães do Volga no Paraná. Esse curso faz parte do estágio para a conclusão da minha graduação em licenciatura em História pela Uninter. Então, eu preparei aqui um slide que eu quero compartilhar com vocês. Aqui, isso. Isso aí. Então, uma história de migração, os alemães do Volga no Paraná. Bem, o curso ele vai ser dividido em 10 aulas, para que a gente possa falar um pouquinho de cada tema e no final nós teremos uma conclusão onde eu vou estar explicando onde na verdade eu vou estar lendo os comentários, tirando dúvidas dos comentários que foram feitos durante o curso. O que é um curso de extensão? Na verdade, o propósito dele é justamente levar o conhecimento acadêmico, que é o conhecimento científico feito com base metodológica, à comunidade, né? Porque o conhecimento científico ele não pode estar preso, ele não pode estar ali só dentro das paredes da academia, da universidade, ele tem que ir até a comunidade, ele tem que ser relevante, né? Então, justamente a relevância dele está na comunidade, nas pessoas que se identificam com essa história, em conhecer a construção da história do Paraná, em conhecer um pouco da estrutura social e cultural do nosso estado, né? E justamente esses imigrantes fizeram parte disso, fizeram parte dessa história. Então, está aí a relevância, a importância e o objetivo do curso, né? Então, nós teremos na descrição do curso um formulário, uma ficha de inscrição, que quem tiver interesse em receber um certificado vai preencher ali com nome, RG, e-mail, e vai estar recebendo um certificado de 8 horas da Uninter, né? Quem está aí fazendo uma graduação, precisa de certificado, quer ter um certificado de que fez esse curso, o curso é gratuito, né? E está sendo disponibilizado aí pela faculdade, pela Universidade Uninter. Então, vamos ver como que ficou divididas as aulas para melhor entendimento, né, do conteúdo. Então, na aula 1, nós vamos mostrar, explicar o referencial histórico-metodológico, né? Então, como eu falei, todo conhecimento produzido na universidade, dentro da universidade, ele tem que ter um referencial metodológico, ele tem que seguir certas normas, tem que, a gente não pode simplesmente dar uma opinião do nada, então ele tem que seguir um referencial metodológico, né? Então, na primeira aula nós vamos mostrar aonde, qual é esse referencial, que trilho a gente tomou para fazer essa pesquisa a respeito desses imigrantes. Já na aula 2, nós já vamos entrar no tema propriamente dito, né? Então, aula 2, as guerras, Catarina e os alemães. A Alemanha do século XVIII, como era a Alemanha? Qual a estrutura política e social da Alemanha no século XVIII? Né? Os conflitos que estavam acontecendo no mundo, na Alemanha nessa época, os Romanov, que era a casa que governava a Rússia, né? E, finalmente, Catarina a Grande, né? Como foi a sua ascensão ao poder, em que contexto foi esse convite que ela chamou os alemães para ir para a Rússia, né? Ali vamos falar um pouquinho sobre ela, sobre o governo dela. Na aula 3, já serão os alemães na Rússia. Então, a gente vai mostrar ali, nós vamos ver a Rússia e o Baixo Volga, a região geográfica, né? Como foi a colonização, a chegada dos alemães, o trajeto, como foi, e o desenvolvimento das colônias. Tá? Já na aula 4, eu coloquei o tema ali Russdeutsch, porque era como eles eram chamados lá na Rússia, e são até hoje. Então, e Russdeutsch também é um pouco o nome da cultura que eles têm lá, porque eles têm uma cultura própria. Eles nem foram aculturados, que a gente chama, que não absorveram a cultura
da Rússia, e também não, apesar de ter mantido boa parte da cultura que trouxeram da Alemanha, eles formaram uma cultura própria, né? Aí nós vamos falar um pouco da formação ali da República Socialista dos Alemães do Volga, no final do século XIX, e por fim, os que ficaram na Alemanha, depois do que a gente chama da diáspora, da saída deles da Alemanha, quer dizer, me desculpa, os que ficaram na Rússia, depois da diáspora, que eles saíram da Rússia e foram para o Brasil, o que aconteceu com os que ficaram? Não foram todos que saíram de lá, também o Brasil não foi o único destino, muitos tomaram outros destinos, nós vamos explicar um pouco mais na aula 4. Na aula 5, em terras brasileiras. Então, nós vamos contextualizar um pouco em que época que eles chegaram, o que estava acontecendo aqui em questões de imigração, políticas de imigração, políticas higienistas, questão da escravidão, o porquê desses imigrantes virem nessa época, né? Então, está relacionado muito com a questão da escravidão no Brasil também nessa época. Na aula 6, os teuto-russos no Paraná. Então, aí na aula 6 a gente vai entrar um pouquinho já no território do Paraná, mostrar como que foi feita a colonização, as políticas de colonização aqui, se foi aleatório, se eles vieram de forma aleatória, qual a participação do governo do Paraná na imigração deles aqui para o Brasil, para o Paraná. Na aula 7, a colonização nos Campos Gerais, as colônias, a divisão das colônias e a viagem de Dom Pedro II. Ele viajou aqui para o Paraná e ele, até no diário de viagem dele, ele colocou ali a opinião, o que ele estava achando. Então, nós vamos verificar como que foi, como que desenvolveu as colônias deles, dos alemães aqui, e o que Dom Pedro II achou dessa colonização. Na aula 8, dificuldades e resiliência, essa foi uma grande característica deles. Então, passaram por grandes dificuldades, tanto lá na Rússia, quanto aqui no Paraná, mas a resiliência deles foi uma característica forte e foi também o que fez com que eles sobrepujassem toda a dificuldade que eles enfrentaram. E nós vamos ver um pouquinho da tradição, da cultura, né? O que eles deixaram aqui para nós, que eles trouxeram e como foi desenvolvido aqui no Paraná. Na aula 9. Opa, gente, olha só, aqui tem um errinho, na verdade, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Na aula 8 são as contribuições e na aula 9, que seriam as dificuldades e a resiliência, tá? Mas não tem problema aqui, depois a gente altera, tá? E na aula 10, o resumo e a conclusão. Então, na aula 10, nós vamos fazer um resumo do que, de todo esse trajeto, de toda essa história, e vamos fazer uma conclusão também respondendo a perguntas, a dúvidas que ficarem, todas as dúvidas colocadas ali no final, nos comentários, nós estaremos respondendo, e eu quero ressaltar até mesmo que nós teremos convidados, tá? Nós teremos vários convidados, especialistas, que estarão participando, estarão gravando comigo as aulas, e eu procurei fazer as aulas gravadas e não ao vivo, primeiro pela minha dificuldade em frente às câmeras, então assim, gravado eu sinto que eu estou um pouco mais no controle, eu consigo editar e fazer novamente se eu errar. E também justamente pela dificuldade de horário, todos os outros convidados têm seus horários, então assim fica mais fácil da gente poder estar aí juntando as agendas, né? E conseguindo montar uma aula aí com mais qualidade, tá? Então, fica aí o convite, eu ficaria muito feliz que todos participassem,
gostaria de falar novamente que as aulas elas não terão um horário certo, porque serão gravadas, então, a partir das 19 horas, todo dia, eu estarei colocando uma nova aula, uma aula por dia, e elas estarão disponíveis até o dia 30 de novembro, tá? Então, eu gostaria muito da participação de vocês, ficaria muito feliz, é uma história que eu, como descendente também de alemães do Volga, me diz respeito e eu tenho um carinho muito particular, então eu pesquisei muito, quero até deixar um agradecimento aqui ao Instituto Cultural dos Alemães do Volga, na Rússia, que eu entrei em contato com eles, bendito Google Tradutor, que eu consegui entrar em contato com eles, e eles me disponibilizaram aí muito material de pesquisa, eles têm historiadores especializados lá na Rússia, a respeito dessa história. Deixa eu voltar aqui, sair um pouquinho dos slides aqui. Aí, pronto. Então, eles têm lá na Rússia historiadores, tem um instituto lá que pesquisa e resgata até hoje, e cada colônia que se desenvolveu, que hoje são cidades, pequenas cidades lá, tem sua própria história, o seu resgate histórico. Então, eu consegui entrar em contato com eles, eles foram muito solícitos em me fornecer, porque a história daqui ela é até bem documentada, mas a história de lá, da Rússia, a gente não tinha muito material de pesquisa, e através deles eu consegui muito material historiográfico mesmo, e eu vou estar compartilhando aqui com vocês, tá? Então fica aqui meu abraço, o meu agradecimento por vocês estarem aqui até agora. Eu gostaria muito de contar com a presença de todos. Obrigada.